Existe uma pessoa controlando parte das suas decisões. Ela escolhe as oportunidades que você aceita, os riscos que evita, os relacionamentos que permite e até mesmo o limite daquilo que acredita conseguir alcançar. Essa pessoa possui o seu nome, o seu rosto e todas as suas lembranças. Você a chama de eu. Mas existe uma possibilidade desconfortável. E se essa pessoa nunca tivesse existido da forma como você imagina? E se aquilo que chama de personalidade for apenas um conjunto de conclusões antigas que você repetiu até esquecer que eram interpretações? Eu sou tímido, sou desorganizado, nunca termino nada, não tenho perfil para liderar. Você consegue provar essas frases? Ou apenas consegue se lembrar de situações que parecem confirmá-las? Porque existe uma diferença enorme entre descobrir quem você é e passar a vida produzindo provas para uma história que aprendeu a acreditar. Na investigação de segunda-feira, nós vimos que a história que você conta a si mesmo pode estar controlando a sua vida. Hoje vamos abrir o segundo arquivo. Vamos investigar por que acontecimento de poucos minutos podem criar definições capazes de controlar décadas. E no final, você poderá descobrir se está vivendo como realmente é ou apenas interpretando um personagem que nunca decidiu criar. E se a pessoa que você acredita ser nunca tivesse existido de fato? Para compreender como esse personagem é construído, precisamos observar o momento em que uma experiência deixa de ser apenas uma experiência e começa a se tornar uma identidade. Vamos chamar o personagem desta investigação de Daniel. Ele não representa uma única pessoa, representa um mecanismo que pode estar funcionando agora dentro de você. Daniel tinha 11 anos quando foi chamado para apresentar um trabalho na escola, diante de toda a turma. Ele havia estudado, sabia o que precisava ser dito, mas quando ficou diante dos colegas, esqueceu as primeiras palavras. Algumas pessoas riram, a professora tentou ajudá-lo. A apresentação durou menos de 3 minutos. 23 anos depois, Daniel recusou uma promoção. O novo cargo exigia que ele conduzisse reuniões e apresentasse projetos para outras pessoas. Quando perguntaram o porquê não aceitaria, simplesmente respondeu: "Eu não tenho perfil para isso." Ninguém naquela empresa sabia o que havia acontecido quando Daniel tinha 11 anos. E talvez nem ele percebesse a relação, mas aquela apresentação não havia terminado na escola. Ela continuava acontecendo todos os dias dentro de todas as oportunidades que exigiam que ele fosse visto. O acontecimento durou menos de 3 minutos. A interpretação controlou mais de 2 décadas da sua vida. Vamos voltar àquela sala de aula. O que realmente aconteceu? Daniel esqueceu algumas palavras durante uma apresentação. Isso é o acontecimento. Mas a mente humana não armazena acontecimentos por si só. Ela procura significados. Por que isso aconteceu? O que isso diz sobre mim? O que poderá acontecer se eu tentar novamente? E para responder, Daniel construiu uma interpretação. Eu passei vergonha porque não sei falar diante de pessoas. A interpretação foi resumida em uma única frase: eu nunca sei falar em público. Eu não sei falar em público. Com o passar do tempo,
a pessoa sofreu uma grande transformação. Eu não sou uma pessoa que consegue falar em público. Observe a progressão. Primeiro havia uma dificuldade localizada, depois surgiu uma conclusão sobre a sua capacidade. E finalmente essa conclusão foi incorporada à sua identidade. A dificuldade deixou de ser algo que Daniel havia vivido, transformou-se em alguém que Daniel acreditava ser. Experiências se transformam diretamente em identidade e interpretações se transformam. Duas pessoas podem atravessar situações semelhantes e construir histórias completamente diferentes. Uma pode concluir: eu não aprendi a fazer isso, e a outra: eu não nasci para fazer isso. Parece uma diferença muito sutil, muito pequena, mas uma frase descreve uma habilidade que ainda pode ser desenvolvida. E a outra cria uma identidade que precisa ser obedecida. No início, uma definição costuma possuir uma origem visível. Meu pai dizia que eu era desorganizado. Uma professora disse que eu não era inteligente. Meus colegas riram quando tentei falar. Mas quando uma frase é repetida durante muito tempo, a sua origem começa a desaparecer. A pessoa deixa de pensar: disseram que eu era desorganizado, e começa a dizer: eu sou desorganizado. A frase já não parece ter sido escrita por alguém. Parece apenas uma descrição objetiva de quem você é. E isso acontece porque a repetição produz familiaridade. E informações familiares são processadas com mais facilidade. Quando uma frase aparece repetidamente, sem mesmo exigir esforço, ela pode parecer mais verdadeira, mesmo quando nunca foi investigada com cuidado. Na psicologia, as estruturas que organizam aquilo que acreditamos sobre nós mesmos são chamadas de esquemas do eu. Elas ajudam a interpretar experiências, selecionar informações e antecipar comportamentos. Isso é útil. Sem alguma percepção de identidade, precisaríamos reconstruir quem somos diante de cada decisão. O problema surge quando um esquema construído a partir de uma interpretação antiga passa a ser tratado como uma verdade permanente. A frase continua sendo repetida, mas ninguém mais se lembra de quem a escreveu. Primeiro, alguém disse que eu era tímido. Depois, talvez eu seja realmente tímido. E finalmente, eu sou tímido. A origem desapareceu. A interpretação virou identidade. O que aconteceu com Daniel não foi apenas uma lembrança desagradável. Foi o início de um mecanismo. E no Laboratório Mori vamos chamá-los de ciclo da identidade narrativa. Esse ciclo possui 6 etapas: acontecimento, interpretação, frase, identidade e comportamento. Confirmação: primeiro acontece algo, alguma coisa. Daniel esquece o texto e escuta risadas. Depois vem a interpretação. Isso aconteceu porque não sei me expressar. A interpretação é resumida em uma frase: não sei falar em público. A frase se mistura à identidade: eu não sou uma pessoa comunicativa. A identidade começa a produzir comportamentos. Daniel evita apresentações, recusa situações em que poderia ser observado, não desenvolve a habilidade porque evita praticá-la. Anos depois, surge uma promoção. Ele recusa. Então, utiliza essa decisão como confirmação. Eu realmente não tenho perfil para liderar. O resultado parece provar a identidade, mas a identidade participou da produção do resultado. Esse é o ponto central dessa investigação.
Você pode estar chamando de prova aquilo que seu próprio comportamento ajudou a produzir. Você acredita que não possui capacidade. Por isso, evita tentar. Como não tenta, não desenvolve a capacidade. Então, observa a ausência de habilidade e logo conclui: eu sabia. A história interna não explica apenas o resultado. Ela ajuda a produzi-lo. Imagine que Daniel consiga fazer uma boa apresentação. O que aconteceria? Talvez dissesse: dessa vez foi diferente. Eu estava mais preparado. As pessoas estavam apenas sendo educadas. A evidência contrária seria tratada como exceção. Mas se cometesse um pequeno erro, provavelmente pensaria: está vendo? Eu sabia. A evidência favorável à história seria incorporada imediatamente. Isso acontece porque a mente procura coerência. Depois que uma identidade é construída, começamos a interpretar experiências de uma maneira que permita preservá-la. Não enxergamos apenas o que aconteceu, o acontecimento. Enxergamos aquilo que o nosso modelo de identidade consegue explicar. Quem acredita que sempre será abandonado, percebe rapidamente qualquer afastamento. Quem acredita que nunca é suficiente, transforma uma crítica em confirmação e um elogio em exagero. Quem acredita que nunca termina nada, registra cada abandono e ignora tudo o que já concluiu. A história interna funciona como um investigador que decidiu quem é o culpado antes mesmo de examinar as provas. Depois seleciona apenas as evidências que sustentam a sua conclusão. E quanto mais evidências encontra, mais verdadeira a história parece. Aqui surge uma pergunta importante. Se uma identidade causa sofrimento, por que continuamos protegendo-a? Porque uma identidade conhecida oferece previsibilidade. Mesmo uma história dolorosa pode fornecer uma explicação organizada para a vida. Eu não fui promovido porque não tenho perfil. Meu relacionamento terminou porque ninguém consegue permanecer comigo. Meu projeto simplesmente fracassou porque nunca termino aquilo que eu começo. Essas histórias machucam, mas também eliminam a incerteza. Já que sei quem sou, não preciso correr o risco de descobrir algo diferente. E essa nova experiência representa mais do que uma oportunidade. Representa uma ameaça à coerência. Se Daniel aceitar a promoção, talvez descubra que consiga liderar, mas também precisará abandonar uma definição que o acompanhou durante mais de 20 anos. Por isso, mudar pode gerar desconforto, mesmo quando a mudança é algo positivo. Você não está apenas aprendendo um comportamento diferente, está violando, quebrando as regras de um personagem que aprendeu a interpretar. Talvez parte da sua resistência não esteja tentando impedir o seu crescimento, e esteja talvez tentando preservar uma identidade conhecida. Porque para a mente, uma história familiar pode parecer mais segura do que uma possibilidade desconhecida. Existe uma frase capaz de proteger todo esse ciclo. Eu sou assim. Quando você diz eu sou assim, transforma uma hipótese em uma sentença. Isso existe. Não existe origem para ser investigado. Não existe uma interpretação para revisar. Não existe comportamento para testar. Existe apenas uma identidade que deve ser obedecida. Mas pense em todas as versões suas que já existiram. Você não reage exatamente
como reagia há 10 anos, não possui as mesmas habilidades, não interpreta todas as situações da mesma forma. Alguns medos desapareceram, outros surgiram. Se você já mudou tantas vezes, qual dessas versões representa a sua verdadeira identidade? Talvez nenhuma delas isoladamente. Talvez aquilo que você chama de eu seja uma narrativa em constante atualização. O problema não é possuir uma história sobre si mesmo. O problema é continuar vivendo de acordo com uma versão que nunca mais foi revisada. Talvez você não seja assim. Talvez você apenas tenha aprendido a agir assim para permanecer coerente com uma definição antiga. Agora vamos fazer uma pequena investigação. Não tente mudar nada ainda, apenas recolha evidências. Pegue uma folha e complete 5 vezes a frase, a seguir. Eu sou. Escreva as respostas que aparecem automaticamente. Não escreva respostas bonitas. Não escreva aquilo que gostaria de publicar. Registre as definições que realmente orientam a sua vida. Eu sou inseguro, eu sou desorganizado, eu sou uma pessoa que desiste facilmente, eu sou ruim com dinheiro, eu não consigo falar diante de outras pessoas. Agora escolha apenas uma dessas frases, ou uma frase qualquer, e responda: quem foi a primeira pessoa a me descrever dessa maneira? Se ninguém disse diretamente, então pergunte: qual experiência me fez chegar a essa conclusão? E depois, o que realmente aconteceu? O que concluí sobre mim por causa disso? Separe o acontecimento da interpretação. Em seguida, que comportamentos essa definição produz atualmente? O que você evita? O que adia? Que oportunidade você recusa? Qual habilidade não desenvolve porque acredita que não possui um perfil? E por último, que evidência atual essa história não consegue explicar? Se você diz que nunca termina nada, o que já conseguiu concluir? Se acredita que não sabe aprender, quais habilidades já desenvolveu? Se acredita que não possui coragem, quais situações difíceis enfrentou? Não use essas respostas para criar uma afirmação positiva. Dizer eu sou extremamente confiante diante do espelho não elimina uma história construída por anos. O objetivo é introduzir dúvida no lugar em que antes existia certeza. Uma identidade começa a perder força quando deixa de ser tratada como uma verdade e passa a ser examinada como hipótese. Vamos voltar ao caso do Daniel. Ele acreditava que não tinha perfil para liderar, mas essa frase não descrevia toda a sua história. Durante anos, colegas procuravam sua ajuda para resolver problemas. Ele treinava funcionários novos, conseguia explicar tarefas complexas em conversas individualmente. As evidências existiam, mas não eram incorporadas à sua identidade. Porque sua história não dizia eu consigo me comunicar quando me sinto preparado, mas dizia eu não sei falar diante das pessoas. A antiga apresentação escolar havia se transformado em uma lente e todas as experiências seguintes eram filtradas por essa lente. Daniel não precisava inventar uma nova personalidade. Também não precisava fingir que nunca sentiu medo. Precisava apenas reconhecer que 3 minutos da infância não poderiam continuar servindo como uma definição para toda a vida adulta. Talvez a pessoa que você acredita ser não seja falsa, mas pode não ser completa.
ela pode ter sido construída a partir de acontecimentos reais interpretados por uma versão sua que possuía menos maturidade, menos repertório e muito menos capacidade para compreender o que estava acontecendo. Você não escolheu todas as frases que formaram a sua identidade, mas pode decidir quais delas ainda merecem continuar orientando o seu comportamento. Escreva aqui nos comentários qual frase começando com "eu sou" acompanha sua vida há mais tempo e você já não sabe quem a escreveu. Na sexta-feira vamos abrir a última parte do arquivo dessa investigação. Você vai compreender como interromper o ciclo da identidade narrativa sem pensamento positivo, sem fingir que o passado não aconteceu e sem tentar se convencer de que é outra pessoa. Porque você não precisa inventar uma nova identidade. Precisa simplesmente descobrir como deixar de produzir evidências para a antiga. Eu sou João Paulo Mori e esse é o Laboratório Mori, investigando mecanismos invisíveis que moldam todo o comportamento humano, ajudando você a ser muito melhor em vendas, marketing digital e comportamento humano. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!